Muito bom dia e bem-vindos à 11ª Conferência do Banco de Portugal sobre o desenvolvimento económico português no espaço europeu, este ano dedicada à análise de políticas públicas em Portugal. Quando me falam em análise de políticas públicas, eu tenho sempre em conta todo um processo que inclui o seu desenho, a sua implementação e, finalmente, alguma forma de mensuração ou aferição do seu resultado, a que hoje por vezes se chama impacto ou desempenho. A avaliação das políticas públicas será sempre essencial para que se aprenda na prática a identificar os fatores de sucesso ou insucesso em qualquer uma das fases do desenho à implementação, para que na próxima vez que se queira atacar um problema se apliquem melhores políticas. Quer as universidades, quer instituições, como o Banco de Portugal, devem desempenhar, e bem, um papel importante. Se pensarmos nas políticas públicas como mecanismos de promoção da equidade e combate às desigualdades, então a educação, o investimento no capital humano, será certamente crucial. Em que medida é que a economia, a ciência económica, pode contribuir para a análise de políticas públicas? Como é evidente, não é uma questão apenas de economia, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão técnica, tecnológica, etc. Alguns pontos que seriam talvez pontos da primeira aula de uma cadeira de economia, de introdução à economia, mas que repetirei aqui e que, no fim de contas, são sempre os mesmos pontos. Nesse sentido, a economia não tem mudado muito e que, na minha opinião, são talvez pontos essenciais em que a perspectiva económica tem alguma vantagem comparativa e pode efetivamente contribuir para uma melhor análise das políticas. O conceito de custo-oportunidade. Andrew Cuomo, que na altura, antes de ser vilão, era herói, mas uma afirmação que me ficou muito gravada foi a ideia dele, num dos muitos discursos, tinha discursos diários, mas um em particular que foi particularmente importante, dizia: para mim, na minha política, no meu plano, não existe custo de oportunidade, não existe trade-off, que é talvez a melhor tradução que eu posso ter aqui assim. E eu lembro na altura de ter dito aos meus alunos que o Andrew Cuomo acaba de chumbar a minha cadeira. Ele chumbou a economia. Porquê? Quer dizer, é difícil encontrar uma situação em economia, nomeadamente em termos de políticas microeconómicas, em que não existam trade-offs, em que não existam custos de oportunidade. O Prémio Nobel da Economia de alguns anos, há um bocadinho esta ideia que uma pessoa olhando para os dados vai perceber aquilo tudo. Não, às vezes é verdade, a coisa é tão óbvia, salta para... Mas na maior parte dos casos não é. E, portanto, a modelização é uma característica, não é exclusiva da economia, mas eu diria que é, em grande parte, uma característica distintiva e que, na minha opinião, é super importante para a análise de políticas económicas. Todos os modelos são errados. Alguns são úteis. Vamos cair neste problema de não saber distinguir entre correlação e causalidade. A taxa de rentabilidade de investimento em educação, em função da idade, é decrescente e convexa até. Portanto, a taxa de rentabilidade em quase todos os níveis está acima da taxa de mercado, portanto são claramente investimentos que vale a pena fazer, mas principalmente no ensino primário, principalmente antes do ensino primário. Okay? E eu diria até principalmente durante os primeiros 2 anos de vida. Não sei se chama isso política de educação, não sei como é que a gente vai chamar isso, mas de facto, por exemplo, o estudo do nosso Pedro Carneiro, na minha opinião, tem feito um trabalho extraordinário neste aspecto, sobre licença de maternidade na Noruega, American Economic Review, creio eu, ou Journal of Political Economy, uma das duas revistas, vale imensa pena. Resumindo e concluindo, porque eu não tenho muito tempo, uma taxa de rentabilidade de 500%, é uma coisa do estilo. Quer dizer, €1 ou $1 investido a esse nível. Porquê? Porque a Noruega tem talvez o melhor sistema estatístico do mundo, ele consegue seguir todas as pessoas desde que nasceram em 1975 até agora. Portanto, ele está a ver. E a resposta é sim, existe um efeito estatisticamente significativo e economicamente significativo daquilo que acontece durante os primeiros 2 anos de vida num norueguês em 1975 e em 2020. É impressionante. É impressionante. Isto não é uma amostra, isto é a população total da Noruega, porque ele tem todos os dados de toda a Noruega. Coisa extraordinária. Portanto, é um dos muitos discípulos do James Heckman, e esta é a principal mensagem que eu acho que diria da análise de políticas económicas no contexto da educação. A mensagem, na minha opinião, mais importante dos últimos anos é esta.
Vamos continuar com a investigação do nível básico, secundário e superior, mas vamos principalmente pensar nos primeiros anos de vida. Deveria-se ter um Ministério das Políticas Públicas. Os vossos contributos foram fundamentais para enriquecer a discussão sobre a importância das políticas públicas no desenvolvimento da economia portuguesa. A educação é um fator-chave para o crescimento económico inclusivo e para o desenvolvimento social. Ao longo dos tempos, a oferta de trabalho qualificado esteve sempre associada a processos de desenvolvimento económico. É, pois, quase todos os economistas concordam, uma solução universal para alcançar o crescimento económico a longo prazo. As teses vencedoras fazem jus à importância da educação como instituição catalisadora do crescimento económico. Ambos contribuem para compreender como é que as empresas portuguesas reagem à incerteza e às crises. O investimento em educação é, assim, crítico para o processo de desenvolvimento da economia, quer em termos agregados, quer em termos individuais. Não podemos continuar a olhar para a economia e para a sociedade portuguesa com as mesmas lentes que nos trouxeram à crise da dívida soberana. Ou fazemos um F5 nos dados que utilizamos, ou vamos esbarrar na ambição e vontade da geração efetivamente mais bem preparada de sempre. Precisamos de refletir sobre as nossas instituições sociais, políticas e judiciais num contexto europeu e melhorar o seu funcionamento. O momento geopolítico que vivemos deve-nos fazer refletir sobre a importância do reforço das instituições democráticas. Não as podemos dar por adquirido em nenhum momento. Devemos-lhes o maior respeito e a obrigação de as preservar enquanto decisores políticos, mas também enquanto cidadãos. Muito obrigado a todos.